Minha filha Paula veio até minha casa, sentou na minha frente, na minha mesa de jantar. Ela não veio sozinha. Ricardo, meu genro, estava bem atrás dela, na soleira da porta da sala de estar para a cozinha, parado como um guarda-costas silencioso, me observando. O silêncio era tão pesado quanto o calor daquela tarde. Ela olhou direto nos meus olhos, com aquela expressão que eu conheço muito bem, de quem está prestes a fazer algo cruel e acha que tem toda a razão do mundo. Mãe, decidimos que você não vai no casamento da Júlia. Sua presença vai deixar todo mundo desconfortável. Você vai estragar tudo. A frase me atingiu como um soco no peito, mas sem o som. Meu coração não parou. Ele simplesmente começou a vibrar rápido e fraco dentro da caixa torácica. O ar sumiu dos meus pulmões por um instante. Minhas mãos, que estavam apoiadas na mesa, ficaram úmidas na hora. Senti um calor subindo do pescoço, mas meu estômago estava completamente gelado. As pálpebras piscaram lentamente, tentando processar aquele som absurdo. Eu apenas respirei fundo, contei até 3, mantendo a calma que só a experiência de vida pode te dar, e respondi com a voz mais controlada que consegui. Tudo bem, querida. Se é o que vocês decidiram, está decidido. O cheiro do café que eu tinha acabado de passar, e que Paula nem sequer tocou, ficou enjoativo na hora. O silêncio era espesso. Mas aquelas palavras cruéis e a frieza no olhar dela não eram nada. Absolutamente nada, comparado ao desconforto, à ruína financeira e à humilhação que eu lhes entregaria nas próximas 48 horas. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e curte minhas histórias. E comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. Eu sou Regina Silva, tenho 63 anos e sou professora de História aposentada. Eu moro em um bairro de classe média aqui da capital, em um apartamento que paguei com muito suor e renúncia. Minha vida inteira foi definida pela dedicação à minha única filha, Paula, e depois à minha neta, Júlia. Eu nunca fui uma mulher de luxos, nunca priorizei viagens caras ou roupas de grife, mas sempre priorizei que Paula tivesse as melhores oportunidades que o dinheiro pudesse comprar, mesmo que isso significasse que eu precisava trabalhar dobrado. E eles sabiam disso. Eles sabiam o custo de tudo o que tinham. Eu me divorciei 23 anos atrás. Paula, minha única filha, tinha 17. O pai dela, um irresponsável que nunca prestou e que só soube me dar dor de cabeça, simplesmente sumiu do mapa. Ele sumiu e me deixou com as contas, o apartamento financiado e uma adolescente que, de repente, precisava de estabilidade e de um futuro garantido. Eu trabalhava em 2 escolas, dando aula de manhã, de tarde e ainda corrigia provas à noite, na mesa da cozinha, que agora, ironicamente, se tornava o palco do meu desconvite. O sacrifício era rotina. Eu cortei todos os gastos supérfluos e até os necessários durante anos para garantir o futuro da Paula. O sacrifício maior veio quando ela passou para a faculdade de administração. Era uma universidade particular de ponta, muito cara, mas ela dizia que só o diploma de lá abriria portas. E eu, mãe boba, acreditei. Durante 4 anos inteiros, eu paguei as mensalidades, que na época, com os reajustes, chegavam a 2.800 reais por mês, somando 134.400 reais só na mensalidade. Eu tive que vender meu primeiro carro, um Gol 2012, por uns 15 mil reais, só para garantir que ela tivesse dinheiro para a entrada do primeiro apartamento dela, que ficava, vejam só a ironia, em um condomínio bem mais chique que o meu. Se somarmos tudo o que investi nela ao longo dos anos, eu chego facilmente a mais de 200 mil reais, uma fortuna para uma professora de ensino fundamental. Eles acham, sempre acharam, que eu sou uma coitada. Uma aposentada que vive apertada e que só tinha o meu salário minguado do INSS para sobreviver. Eles não podiam estar mais enganados. Eles não tinham ideia do meu segredo, que era a minha segurança e a minha carta na manga. Meu tio-avô, o irmão da minha mãe, que era solteiro e morava no interior, faleceu há uns 7 anos e me deixou como única herdeira de um pequeno sítio. Eu vendi a propriedade. A venda, junto com alguns investimentos bem-sucedidos que fiz aconselhada pelo meu contador, me rendeu um patrimônio de 780 mil reais.
Eu mantive isso escondido, em uma aplicação de baixo risco, em uma conta separada, justamente para que ninguém pudesse colocar a mão ou me pedir emprestado. Eu vivia de forma simples, mas eu era uma mulher com quase R$ 1 milhão, vivendo na simplicidade por pura estratégia. Eu sabia o valor do dinheiro e o valor da privacidade. Paula tem 40 anos e hoje é gerente de marketing sênior em uma multinacional. Ela e Ricardo, meu genro engenheiro de 42 anos, ganham salários altos. Eles vivem em uma casa enorme, em um bairro nobre aqui da capital. Mas o dinheiro deles nunca é o suficiente, porque eles vivem como se tivessem que impressionar o mundo inteiro. Paula sempre teve essa necessidade de status, mas depois que se casou com Ricardo e começou a frequentar a sociedade, isso virou uma doença. Ricardo é um homem frio, distante, e desde o começo ele me tratou com condescendência. No início, ele era apenas reservado, mas hoje ele mal me dirige a palavra, a não ser para perguntar se eu posso pegar a Júlia na aula de inglês ou levar o cachorro para tosar. Para ele, eu era a empregada da família sem salário. O primeiro sinal claro de que eu era apenas um caixa eletrônico e não uma mãe ou sogra veio há uns 6 meses. Estávamos na minha casa discutindo os orçamentos para o casamento da Júlia. A Júlia, a noiva, coitada, parecia um fantoche nas mãos da mãe. Era tudo decisão da Paula e do Ricardo, que queriam uma festa em uma chácara caríssima, muito acima do que eles podiam pagar. Mas eles insistiam que precisavam do casamento do ano para manter as aparências. Eu, ingênua, me ofereci para ajudar. Eles estavam apertados e precisavam de R$ 50 mil para fechar o buffet, que era o item mais caro e o que Ricardo fazia questão de exibir. Eu, pensando na felicidade da minha neta, disse que daria o cheque. Eu preenchi a folha, 50 mil, nominal a Paula. Ela mal me agradeceu. Ela apenas pegou a folha e disse, com a maior naturalidade e desdém, virando o cheque na mão como se fosse um pedaço de papel de bala. Ótimo, mãe. Assim a gente não precisa se preocupar com você tentando pagar o seu vestido. Agora podemos garantir o buffet de salmão defumado e a cascata de chocolate. Fiquei quieta, engoli o sapo e pensei, tentando me convencer. É só o jeito dela, Regina. Ela está estressada com o casamento. Mas o que ela disse foi um tapa na cara. Eles se preocupavam mais com o salmão defumado de 50 mil calories do que com o meu papel na vida da minha neta ou com a minha dignidade. Eles já estavam planejando me excluir das decisões, mas queriam o dinheiro. 3 semanas depois, o desrespeito escalou de forma humilhante. Eu fui com Júlia comprar meu vestido para o casamento. Tínhamos achado um modelo lindo, azul marinho, clássico, elegante, do jeito que eu gosto. Quando chegamos em casa, Paula e Ricardo estavam lá, na sala, vendo televisão. Mostra pra mãe, vó, Júlia pediu, animada. Quando tirei o vestido da sacola, Paula mal olhou. Ela apenas fez aquela cara de nariz torcido e disse, essa cor, mãe, azul marinho? Você tem certeza que não quer algo que te deixe mais, discreta? Azul marinho é muito chamativo para uma avó. Vai roubar a cena das madrinhas. As fotos vão sair estranhas. Ricardo, que estava passando pela sala, parou, olhou o vestido e soltou uma risada seca e debochada. É melhor ir de bege, Regina. Passa mais despercebida. Afinal, a festa é da Júlia, não sua. A Júlia ficou pálida, envergonhada pelos pais. Eu fingi que não ouvi os comentários de Ricardo. Guardei o vestido, dizendo que talvez procurasse outra coisa. A verdade é que eu entendi na hora. Eles não queriam que eu me destacasse. Eles queriam que eu fosse parte do fundo. Uma mobília velha que não podia estragar a decoração da alta sociedade que eles estavam tentando desesperadamente criar. Eles já haviam embolsado o cheque. Então, não havia mais necessidade de fingir gentileza. O último sinal, o que realmente me quebrou por dentro e me fez decidir agir, aconteceu na semana passada, durante um almoço de família na casa deles. Havia o primo de Ricardo, um médico muito bem-sucedido, e a esposa dele, uma socialite. A conversa girou em torno de viagens internacionais, investimentos em dólar e, claro, o casamento luxuoso que estava por vir. Eu, naturalmente, fiquei quieta, apenas observando a dinâmica tóxica entre eles. O primo, educado, perguntou para Paula sobre o meu trabalho. Antes que eu pudesse responder, Paula se apressou em me diminuir. Ah, minha mãe, ela é aposentada. Ela foi professora de história no fundamental por anos.
É uma vida simples, sabe? Ela tem o apartamento dela, mas é só isso. Ela não disse com orgulho de ter uma mãe que a criou sozinha. Ela disse com pena e um tom de desculpas, como se estivesse explicando o porquê de eu ser tão sem importância na vida social deles. Ela fez questão de diminuir minha profissão, minha vida e o sacrifício que me custou para que ela pudesse sentar naquela mesa. Naquele momento, eu senti uma raiva fria. Não chorei, mas prometi a mim mesma que aquilo teria uma consequência que eles jamais esqueceriam. Eles haviam cruzado a linha da gratidão para a humilhação pública. Aquele almoço foi na semana passada, e foi ali que comecei a entender o que estava por vir. Eu já tinha dado o cheque de 50 reais, 000 há 2 meses, e eles já haviam depositado, mas ele ainda não havia sido compensado. Eles esperaram o último momento para usar o dinheiro e, assim, garantir que eu não teria como voltar atrás. Eu me sentei na minha varanda, naquela noite, e comecei a planejar. Eu tinha que esperar o momento certo. Eu me dei um prazo. Se eles fossem longe demais, o dinheiro não sairia. Eu tinha que esperar o golpe final para executar o meu plano. Eu liguei para o meu gerente, não o gerente da conta do cheque, mas o gerente da minha conta secreta, a que tinha os 780 mil reais. Eu pedi um bloqueio temporário em todas as transações daquela conta, para garantir que eu estaria segura, independente do que acontecesse no confronto. Eu estava me protegendo antes de atacar. Depois, liguei para o banco onde o cheque estava depositado e pedi para falar com o departamento responsável por cancelamento. Eu não cancelei o cheque ainda. Eu só me informei. Eu disse que tinha dado um cheque de 50 mil reais para a minha filha, mas que estava me sentindo insegura sobre a transação e queria saber qual era o prazo limite para cancelamento. O atendente foi claro e objetivo, graças a Deus. Se o cheque ainda não foi compensado ou se o depósito estiver no prazo de 48 horas para compensação, a senhora pode solicitar o cancelamento imediatamente. Depois disso, se o dinheiro sair da sua conta, fica muito mais complicado e demorado. Eu tinha a informação. A bomba estava armada, o gatilho na minha mão. E então, na manhã daquela quarta-feira, a Paula e o Ricardo apareceram na minha casa. A cena foi exatamente como eu descrevi no começo. Ela sentou, ele ficou atrás e ela soltou a bomba na minha cara, com aquela frieza robótica. Mãe, decidimos que você não vai no casamento da Júlia. Sua presença vai deixar todo mundo desconfortável. Você vai estragar tudo. Eu observei a expressão de triunfo no rosto dela. Ela esperava uma briga, lágrimas, súplicas. Ela queria que eu implorasse para ser aceita no casamento da neta que eu ajudei a criar. Mas eu apenas sorri, aquele sorriso que ela não entendeu. Ela achou que tinha vencido, que ela tinha o dinheiro garantido e o controle total da situação social. Assim que eles saíram, a porta se fechou com um clique suave e o silêncio preencheu o ambiente. Eles estavam a caminho do condomínio deles, provavelmente comemorando o quão eficientes foram em me descartar. Eu não esperei 1 minuto sequer. Eu peguei meu celular, que estava na cozinha, e liguei para o banco. Liguei para o departamento que eu havia consultado apenas algumas horas antes. Eu disse com a voz mais firme e calma que consegui para a atendente: "Boa tarde. Eu quero solicitar o cancelamento imediato de um cheque que foi dado. Sim, é urgente. O número do cheque é este aqui. O valor é de 50 mil reais. O processo levou cerca de 20 minutos ao telefone, com confirmações e códigos de segurança. Eu estava sentada ali, na mesma cadeira onde eu havia sido humilhada e desconvidada do casamento da minha única neta, e eu estava cancelando o cheque que pagaria a festa de salmão defumado que eles consideravam mais importante do que a minha dignidade. 15 minutos depois, recebi a confirmação por e-mail. Cheque número XX de 50 reais. 0000, cancelado com sucesso. O dinheiro voltará para a sua conta em até 24 horas úteis. O alívio foi imenso. A sensação de justiça feita, ainda que em segredo, era doce. Eu me levantei e fui fazer uma xícara de chá. O cheiro não era mais enjoativo. Eu tinha agido no tempo certo, no prazo de 48 horas, antes que o dinheiro fosse compensado. Quando Paula e Ricardo descobrirem que o buffet não foi pago, que a chácara não pode ser confirmada, já será tarde demais. Eles acham que tenho o buffet garantido. Eles acham que eu estou em casa chorando a humilhação. Eles não sabem que a vingança foi executada a seco, com um simples clique no celular,
antes mesmo de eles chegarem no bairro nobre de volta. O desespero deles estava apenas começando. Eles ainda não haviam se dado conta da catástrofe financeira que a ganância e a falta de respeito deles tinham acabado de causar. E a melhor parte de tudo isso, eu não precisei levantar a voz uma única vez para me vingar. O silêncio e o cancelamento foram minhas armas. Se você está gostando dessa história e quer saber como termina, deixa aquele like e se inscreve no canal. E me conta nos comentários, você faria o mesmo que eu? Eu estava preparada para a tempestade que viria. O cheque estava cancelado, a chácara, o salmão defumado, o casamento dos sonhos, tudo estava prestes a desmoronar. E eles ainda não sabiam que a Regina, a aposentada simples que eles tanto desprezavam, era a responsável por puxar o tapete debaixo dos pés deles. Eu tinha 780 mil reais. E eles tinham uma dívida de 50 mil reais a ser paga imediatamente. A diferença de poder era gritante. Eu só precisava esperar o telefone tocar e ouvir a voz histérica da minha filha descobrindo que o cheque tinha voltado. E isso, minha amiga, aconteceu muito mais rápido do que eu esperava. E foi bem mais dramático também. O café que eu tinha preparado esfriou completamente na xícara. Depois que a Paula e o Ricardo saíram da minha casa, depois daquelas palavras que soaram tão frias e calculadas, eu continuei sentada na cadeira da minha cozinha, a mesma cadeira de 20 anos atrás, a mesma mesa onde eu fiz a Paula estudar para o vestibular. Eu mantive aquele sorriso que dei a ela, um sorriso calmo e vazio, até o momento em que a porta da minha sala fechou com aquele clique seco e definitivo. Só então, e só porque estava sozinha, eu deixei o ar sair dos meus pulmões. Não foi um suspiro de tristeza, veja bem. Foi uma expiração longa e controlada, como a de um mergulhador voltando à superfície. Na verdade, eu senti um peso ser retirado de mim. Eu tinha esperado pela explosão de dor, pela humilhação que deveria vir quando a sua única filha te diz que você é um estorvo, um embaraço social que não merece estar presente no momento mais importante da vida da neta que você ajudou a criar. Mas a dor não veio. Em seu lugar, veio uma clareza gelada, quase científica. Foi como se naquele instante, a venda grossa que eu usei por 20 anos, aquela venda chamada amor incondicional de mãe, tivesse caído no chão e revelado a realidade nua e crua. Eu não era a mãe, eu era o cofre. Eu não era a família, eu era o financiamento. E se eu não servia nem para sentar em uma mesa no canto do salão, eu certamente não servia para ser a patrocinadora principal da festa. Eu me levantei devagar, fui até o banheiro e joguei água fria no rosto. Olhei para o espelho. Eu sou Regina, tenho 63 anos. Meu cabelo é curto e grisalho e eu não uso joias caras. Minhas roupas são discretas, de professora aposentada que viveu uma vida frugal, focada em segurança e estabilidade. E foi exatamente essa imagem, a imagem da mãe simples, da viúva que batalhou sozinha, que eles usaram como argumento para me isolar. A Paula e o Ricardo estavam me desconvidando porque a minha simplicidade contrastaria de forma brutal com a ostentação que eles planejaram para o casamento da Júlia, a neta. Eles não queriam que seus novos amigos milionários, os clientes do Ricardo, os chefes da Paula, vissem a origem humilde daquele dinheiro todo. Eles não queriam que as pessoas soubessem que a Paula, a gerente de marketing de sucesso, a moradora daquele condomínio fechado, era filha de uma professora que chegou a fazer bicos como revisora de texto nas madrugadas para pagar uma mensalidade escolar que custava quase o meu salário inteiro. Foi essa memória, a do sacrifício constante, que me deu a força para não chorar. A minha vida sempre foi definida por escolhas financeiras dolorosas. Eu me divorciei do pai da Paula quando ela tinha 18 anos. Eu tinha 40 anos e pouca experiência de mercado, mas muita garra. Eu decidi que, se eu tinha que escolher entre a minha segurança futura e o futuro da minha filha, eu investiria no futuro dela. Lembro-me com precisão dos valores. Quando Paula tinha 18 anos e foi para a faculdade particular, ela passou em um curso que custava na época R$ 2.800 por mês. Na época, era quase impossível para mim. Eu calculei. 4 anos de curso, 48 mensalidades, totalizando R$ 134.400, sem contar material e transporte. Eu paguei cada centavo. Para fazer isso, eu cortei tudo.
Eu não fiz uma viagem de férias por mais de 15 anos. Minhas roupas eram compradas em liquidações, e eu dirigia um Gol que já estava caindo aos pedaços, mas que eu mantinha porque o conserto era mais barato do que comprar um novo. O próximo grande sacrifício veio quando ela se formou e quis se mudar. A Paula estava prestes a se casar com o Ricardo. Eles queriam um apartamento maior, em um bairro que ela considerava a altura da nova vida dela. Eu tinha economizado, com muito suor e bicos de corretagem, cerca de R$70 mil para a minha aposentadoria, para uma eventualidade de saúde. Mas ela precisava da entrada para o apartamento. Para não mexer na minha poupança de emergência, que ironicamente eles nem sabiam que existia, eu vendi o Gol. Era um 2012 e consegui R$15 mil por ele. E eu completei com R$55 mil da minha reserva. R$70 mil que foram dados como entrada para o apartamento deles, que hoje vale uma fortuna e que, claro, está totalmente em nome dos dois, sem nenhuma menção à minha contribuição. Naquele momento, eu achei que era o meu dever. Eu achava que o amor e o reconhecimento viriam em troca dessa dedicação total. O que eu não percebi, e que a Paula e o Ricardo fizeram muito bem, foi se acostumar a ver o meu sacrifício como um direito adquirido. A minha capacidade de resolver problemas financeiros deles virou a regra, não a exceção. O que eles nunca souberam, o que me deu a vantagem final, era a minha reserva secreta. Eu tinha um apartamento simples no centro, herdado da minha tia Emília, que vendia há 10 anos, logo após o divórcio. Esse dinheiro, cerca de R$780 mil, eu nunca toquei. Ele estava em um investimento conservador, rendendo juros compostos. Eu o chamei de meu seguro de dignidade. Eu nunca contei a Paula, pois sabia que, se ela soubesse que eu tinha todo esse dinheiro, ela simplesmente pararia de trabalhar ou faria exigências ainda maiores. Eu escondi porque eu precisava de um refúgio, um ponto de segurança que eles não pudessem drenar. E foi exatamente esse meu seguro de dignidade que me permitiu dar a eles os R$50 mil para o casamento da Júlia sem sequer piscar. Para eles, eu estava liquidando algum fundo de aposentadoria. Para mim, era apenas uma pequena parte do meu patrimônio, usada como isca. A Paula, com seus 40 anos, é gerente de marketing. Gosta de grifes e de exibir uma vida que o salário dela só suporta se for complementado com os bônus do Ricardo. Ela é impaciente, sempre na corrida para subir mais um degrau social. O Ricardo, 42 anos, engenheiro de uma grande construtora, é um manipulador silencioso. Ele nunca me pediu nada diretamente, mas sempre estava por perto quando a Paula vinha me pedir. Ele olhava para mim com aquele ar de quem está avaliando um bem, e eu odiava isso. Os sinais de que eu não passava de uma carteira com pernas vinham se intensificando há meses. Eu deveria ter visto o que estava acontecendo, mas eu sempre arrumava uma desculpa, uma justificativa maternal. A primeira cena sutil, que hoje revisito com rancor, aconteceu há uns 8 meses no Natal. Eles fizeram uma festa pequena no condomínio. Eu cheguei com um prato de rabanada que a Júlia adora, feito à moda antiga. A Paula pegou o prato das minhas mãos e fez uma careta. Mãe, a comida já está toda servida pelo buffet. Não precisava trazer nada. Eu senti apontada. Respondi calmamente. Mas é a rabanada que a Júlia gosta, querida. É para ela. Ela suspirou, um suspiro que dizia: "Você é tão brega", e colocou o prato na cozinha, escondido, antes que os convidados chegassem. Ela estava mais preocupada com a imagem do que com o prazer da própria filha. Naquele dia, eu me convenci de que ela estava apenas estressada com os preparativos da festa, e ignorei. O segundo sinal foi mais grave. Há uns 3 meses, quando discutimos a lista de convidados, eles já tinham estabelecido que o casamento seria para 300 pessoas, no clube mais exclusivo da Zona Sul. Eu queria levar minha prima de 2º grau, a Maria Lúcia, com quem eu cresci. Uma pessoa discreta, mas que era muito importante para mim. A Paula me olhou com um desprezo que parecia ensaiado. Mãe, não tem como. O mapa de mesas está fechado. E, sinceramente, quem é Maria Lúcia, no nosso ciclo social? Ela trabalha no INSS, não é? Não faz sentido no nosso evento. Ela usou a palavra evento, não casamento. Eu engoli seco e disse: "Tudo bem, Paula. Eu entendo que o espaço é limitado. Eu sabia que não era sobre espaço. Era sobre status. Ela estava filtrando as pessoas que não agregavam valor social à imagem dela.
E na cabeça dela, a Maria Lúcia, assim como eu, não agregava. O terceiro sinal, o mais doloroso, aconteceu na semana anterior ao dia em que fui desconvidada. Eu estava na casa deles para deixar umas roupas da Júlia que eu tinha ajustado. Eu ouvia a Paula e o Ricardo no escritório, com a porta apenas encostada, falando sobre o casamento. A Paula disse com a voz baixa, mas irritada: "Eu não sei como vamos gerenciar a mãe no casamento, Ricardo. Ela insiste em usar aquela roupa bege de sempre. Ela parece a faxineira do clube. Vai ser um constrangimento total na hora das fotos." E o Ricardo respondeu, com a voz arrastada e seca: "Você tem que lidar com isso, Paula. Mas lembra, ela já deu os 50 mil reais. Se ela for, que fique na mesa dos parentes velhos, longe do nosso círculo principal. Se ela for reclamar do vestido, diz que é a cor do tema. Ou, melhor ainda, arruma uma desculpa para ela não ir." Naquele momento, eu senti uma náusea tão forte que tive que me apoiar na parede. Eles estavam me chamando de faxineira. Eu que vendi meu carro para ela ter onde morar. Eu que trabalhei como uma condenada para ela ter o diploma. Eu era um obstáculo estético que precisava ser gerido. Eles estavam ativamente planejando como esconder a pessoa que pagou por uma parte substancial daquela festa. Eu saí da casa deles sem que percebessem que eu tinha ouvido. Naquela noite, a minha decisão estava feita. Eu já tinha dado o cheque de 50 mil reais, um cheque administrativo, para ser depositado na conta do buffet na segunda-feira seguinte. O desconvite veio na terça-feira. Eles vieram me dar a notícia com aquela cara de quem está fazendo um favor, na terça-feira à tarde. Eu sorri. "Tudo bem, querida. Eu não daria a eles o prazer de ver a minha dor. Eu não daria a eles a satisfação de me ver implorar para ser incluída." Na manhã seguinte, quarta-feira, eu acordei cedo. Eu não tomei café. Vesti a minha roupa mais sóbria e fui direto ao banco. Eu me sentei na mesa com o meu gerente, o Dr. Eloy, um senhor que me atende há 20 anos e que conhece a minha história. Eu não contei os detalhes sórdidos. Apenas fui direta. "Dr. Eloy, eu dei um cheque administrativo, número tal, no valor de 50 mil reais. Gostaria de saber se ele já foi compensado." Ele checou no sistema. "Ainda não, Regina. Foi dado como depósito para a conta do fornecedor, mas não caiu ainda." "Por que a pergunta?" Eu olhei para ele e a minha voz era firme, quase monógena. "Eu preciso cancelar esse cheque, doutor. Eu preciso sustar o pagamento." "Motivo: desacordo comercial e quebra de contrato tácito. É um cheque nominal. Preciso que o senhor me garanta que esse dinheiro não vai sair da minha conta sob nenhuma hipótese." O Dr. Eloy, que é um homem de poucas palavras, apenas assentiu. Ele viu a determinação nos meus olhos. "É um processo simples. Vou emitir o protocolo de sustação agora. O valor será bloqueado e o cheque será invalidado." Enquanto ele preenchia os formulários, eu senti um alívio que quase me fez rir em voz alta. Era a primeira vez em 20 anos que eu estava pensando em mim mesma, na minha dignidade. O papel que eu assinava não era apenas um documento bancário. Era a minha declaração de independência. Eu estava reivindicando meu valor. 50 mil reais não comprariam minha presença, nem meu silêncio, nem minha humilhação. Eu saí do banco com o protocolo de sustação na mão. O sol estava forte e o mundo parecia ter cores mais vibrantes. Eu sabia que, a qualquer momento, a Paula ou o Ricardo fariam a verificação da conta do buffet para confirmar se o dinheiro tinha caído, ou o fornecedor ligaria para eles cobrando. E quando isso acontecesse, o mundo deles desabaria. Eu não fiz nada. Eu voltei para casa, preparei um almoço simples e saboroso e sentei na minha varanda. Eu estava em paz esperando. Não tive a necessidade de ligar ou mandar mensagem, de avisar sobre a minha atitude. A vingança seria servida fria e o choque deveria ser completo. Eles me desconvidaram com a presunção de que o dinheiro já era deles, de que eu era uma fonte inesgotável e, acima de tudo, uma pessoa sem voz e sem força para reagir. Eles achavam que eu aceitaria a humilhação em silêncio para manter a aparência de boa avó. Mas a Regina que eles conheceram, a Regina que se dobrava a cada capricho e a cada necessidade financeira, não existia mais. No momento em que a Paula disse: "Sua presença vai deixar todo mundo desconfortável", ela assinou o atestado de óbito daquela mãe devota e submissa. Passamos o resto da quarta-feira e a quinta-feira em um silêncio absoluto. Eu sabia que o fornecedor, o buffet, tinha uma data limite para receber aquele cheque para cobrir os custos iniciais.
Eu imaginei que eles começariam a cobrar o valor na manhã de sexta-feira. Eu sabia que a Paula e o Ricardo só checavam a conta do casamento no final da semana, quando tinham mais tempo para gerenciar os gastos. Enquanto eu regava minhas plantas na quinta-feira à tarde, eu pensava em como eles reagiriam. Não ao valor do dinheiro em si, embora isso fosse um problema gigantesco, mas à audácia da minha ação. Eles se veriam forçados a admitir que a mãe que eles consideravam ingênua e irrelevante tinha a capacidade de tomar decisões de negócios rápidas, silenciosas e destrutivas. O dinheiro era importante, claro. 50 mil reais era uma parcela significativa do pagamento do buffet de um casamento de alto padrão. Mas o que eu retirei deles, além do valor material, foi o controle. Eu me recusei a ser a peça que eles jogavam quando precisavam de fundos e descartavam quando precisavam de status. Eu me preparei mentalmente para o tsunami de ligações e gritos que viria. Eu sabia que o Ricardo, o genro que nunca levantou a voz para mim, seria o primeiro a tentar argumentar usando a lógica do mercado financeiro, tentando me fazer sentir culpada por ter quebrado um compromisso. E a Paula viria em seguida, apelando para o lado emocional, tentando me manipular com lágrimas e acusações de que eu estava arruinando o sonho da neta. Mas eu estava pronta. Meu seguro de dignidade estava intacto e eu tinha a prova documental da minha decisão. O cheque estava cancelado e o dinheiro estava de volta na minha conta, protegido de suas mãos. Apenas algumas horas me separavam do momento em que eles descobririam que não apenas eu não iria ao casamento, como eu também não o pagaria. O relógio estava correndo em meu favor, e eu estava apenas aguardando a explosão final. Se você está gostando dessa história e quer saber como termina, deixa aquele like e se inscreve no canal. E me conta nos comentários, você faria o mesmo que eu? 2 dias depois de eu ter ligado para o gerente do banco e confirmado o cancelamento daquele cheque de 50 mil reais, eu estava sentada na varanda lendo. Era uma manhã de terça-feira, o sol estava brando e eu tinha a sensação de paz que não sentia há muito tempo. Aquela sensação, sabe, de dever cumprido, mas não um dever moral, e sim um dever de autorrespeito. Eu não estava me sentindo culpada, eu estava me sentindo incrivelmente leve. Eu tinha cumprido todas as minhas obrigações de mãe e avó a vida inteira. Eu não devia mais nada a ninguém, especialmente a quem me tratava como um estorvo social que precisava ser escondido no dia mais importante da vida de minha neta. A paz foi brutalmente interrompida por um barulho de pneus cantando na entrada da minha casa, um som muito mais alto e agressivo do que o motor do carro de Paula, minha filha. Eu me levantei da cadeira de balanço e fui até a janela da sala, esperando ver o que tinha acontecido. Não era um acidente, era o carro deles. Paula e Ricardo desceram do veículo de uma forma tão descontrolada que pareciam ter saído de uma briga de trânsito. Paula estava com o rosto vermelho, o cabelo ligeiramente bagunçado e os óculos de sol, que ela nunca tira, estavam tortos na testa. Ricardo, o genro que eu mal conseguia olhar na cara ultimamente, estava pálido e tentava manter uma compostura que claramente havia se quebrado. Eles não tocaram a campainha, apenas bateram na porta com uma violência que fez a madeira tremer, como se esperassem que eu estivesse fugindo. Abri a porta e respirei fundo, absorvendo o caos que eles traziam consigo, mas mantendo a minha expressão neutra, talvez até um pouco entediada, o que os irritou instantaneamente. "Mãe, que palhaçada é essa?" Paula gritou, entrando na minha sala sem ser convidada, e Ricardo veio logo atrás, fechando a porta com força. O eco da batida foi alto, mas minha voz foi mais baixa e mais fria do que eles esperavam. "Que bom que vieram. Quero que se sentem", eu disse, apontando para o sofá. Eles continuaram de pé. Não queriam conversar, queriam confrontar e exigir. "Não vamos sentar, Regina." Ricardo interveio, usando meu primeiro nome. Algo que ele só fazia quando estava realmente furioso e queria me tratar como uma adversária de negócios. "O cheque, onde está o dinheiro? O salão acabou de ligar para a Júlia. O pagamento de garantia não entrou. O cheque que você nos deu está cancelado." Paula começou a chorar, mas não aquele choro de tristeza. Era um choro de raiva frustrada e desespero financeiro. "A chácara Viver. Bem ligou, mãe. Eles cancelaram nossa data. O prazo final para a confirmação do depósito de 50 mil era ontem. O cheque voltou.
Você me fez passar por essa humilhação, por essa vergonha. Eu caminhei lentamente até minha poltrona, sentei-me e cruzei as mãos no colo. Olhei para eles, que pareciam dois adolescentes quebrando as regras e sendo pegos. Eu sei que está cancelado, Ricardo. Eu respondi, com a voz calma e controlada, saboreando cada sílaba. Eu mesma cancelei. Liguei para o banco na manhã seguinte que Paula e você me visitaram. O que se seguiu não foi uma discussão, foi um surto de pânico. Paula levou as mãos ao rosto, parecendo reviver o momento da ligação da Júlia. Você cancelou? Você ligou para o banco? Por quê? Por que você faria isso, mãe? Você prometeu. O casamento da Júlia é o sonho da minha filha. Você é a avó dela. Eu mantive o olhar fixo em Paula, ignorando temporariamente Ricardo, que estava quase roxo. Eu faria isso, querida, porque o cheque era um presente. E presentes são dados a pessoas que me valorizam e me incluem em suas vidas. Não a pessoas que me desconvidam de um evento familiar de forma humilhante, dizendo que minha presença deixaria todos desconfortáveis. Mas isso é vingança, gritou Ricardo, dando um passo à frente quase ameaçador. Eu levantei uma sobrancelha para ele, sem medo. Aquele dinheiro era dele e de Paula, não meu. E o fato de eu ter retirado meu dinheiro lhes tirou todo o poder. Vingança? Não, Ricardo. Vingança exige esforço. Eu apenas retirei algo que me pertencia. Pensem bem, eu paguei o apartamento onde vocês moram. Paguei a faculdade dela, que custou uma fortuna. Eu dei presentes a vida inteira. Presentes de sangue, de tempo, de dinheiro que eu mal tinha. Os 50 mil reais eram um presente adicional. Um bônus. Quando vocês me disseram que eu não era bem-vinda, vocês me disseram que a minha presença, o meu carinho, a minha história e o meu sacrifício não valiam nada para vocês. Por que o meu dinheiro valeria? O silêncio que caiu na sala era tenso, mas eu o preenchi com a minha calma. Paula parecia ter esquecido como respirar. Ela só conseguia balbuciar. Mas os fornecedores, mãe, o buffet, o fotógrafo, tudo está agendado e agora eles estão exigindo o pagamento integral. Eles viram o cheque e confirmaram os serviços. Júlia ligou chorando. Ela acha que o casamento dela vai ser cancelado. A ideia de Júlia sofrendo me deu uma pontada no peito, claro, mas a culpa não era minha. Eu estava protegendo o meu próprio bem-estar depois de décadas de negligência e desrespeito. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de me desconvidar. Vocês tiveram 2 dias para pensar que talvez fosse uma má ideia humilhar a pessoa que estava pagando a conta. Eu expliquei, meu tom ainda didático, como se estivesse dando uma bronca em alunos desobedientes. Ricardo, você é um engenheiro de sucesso. Paula, você é gerente de marketing. Vocês 2 ganham um bom salário. Vocês podem pagar por este casamento. Vocês não precisam do meu dinheiro. Vocês só queriam o meu dinheiro para ter um casamento de luxo que não podem bancar sozinhos, sem ter que aturar a minha companhia. O rosto de Ricardo se contorceu. Ele não podia acreditar na minha frieza. Eles sempre me viram como a mãe aposentada, um pouco antiquada, que sempre faria o que lhe fosse pedido para garantir um momento de paz ou um sorriso dos netos. Você sabe o que significa essa quantia, Regina? É um buraco. O salão já nos multou em 10 mil reais por quebra de contrato imediata. Nós não temos esse dinheiro em caixa agora. Tivemos outros gastos. Eu finalmente me inclinei para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e soltei a bomba que eu vinha guardando no fundo da minha mente, meu trunfo silencioso, aquele que eu havia escondido por tantos anos, sabendo que um dia poderia precisar dele. Ah, mas que pena, eu murmurei, com um sorriso mínimo. Eu pensei que vocês 2, sendo tão bem-sucedidos, teriam uma reserva de emergência. Sabem, é bom ter um pouco de segurança financeira. Eu tenho. Eu tenho meu próprio fundo, aquele que vocês nunca se deram ao trabalho de perguntar. Eu tenho, entre aplicações e a venda daquele pequeno imóvel que herdei do meu pai e nunca contei, quase 800 mil reais. 800 mil reais, Ricardo. 50 mil reais para mim, agora, é troco de pão. É o que eu uso para fazer uma pequena reforma no meu apartamento, ou talvez para fazer uma viagem que sempre sonhei, sozinha. O dinheiro que eu dei para o casamento não era sacrifício, era apenas um gesto que vocês cuspiram na cara. O efeito das minhas palavras foi instantâneo e devastador.
Paula parou de chorar e Ricardo ficou petrificado. A boca dele se abriu ligeiramente. Eles não estavam chocados porque eu tinha dinheiro. Estavam chocados porque eu tinha tanto dinheiro e eles nunca souberam. 800 mil? Mãe, por que você nunca disse nada? Paula perguntou, a voz agora um sussurro rouco, a histeria substituída por uma ganância imediata e calculista. Por que eu diria? Para que vocês pudessem planejar gastá-lo em algo que eu seria desconvidada para ver. Eu nunca fui um fardo financeiro. Eu sempre fui generosa. E eu percebi naquela manhã em que vocês me desconvidaram que minha generosidade não era apreciada, era esperada. Vocês me tiraram o meu lugar na festa. Eu tirei o meu dinheiro da festa. É justo. Ricardo recuperou a fala, mas agora ele estava negociando, não exigindo. Ele percebeu que havia perdido a batalha do poder. Regina, vamos lá. É um mal-entendido. Júlia está desolada. Nós podemos ligar para ela agora. Você vai. É claro que você vai. Foi um erro. Nós estávamos estressados com a organização. Foi um erro de comunicação horrível. Me perdoe. Paula, pede desculpas para sua mãe. Ele empurrou Paula levemente para a frente. Paula, com os olhos fixos em mim, provavelmente visualizando como aqueles 800 mil poderiam ser transferidos para a conta deles, forçou as palavras. Mãe, desculpa. Foi uma bobagem. Você vai, claro que vai. O cheque... Você pode reemitir o cheque? Eu ligo agora para o salão. Digo que foi um erro administrativo, que a culpa é do banco. Eu sorri, mas era um sorriso triste, de quem vê o caráter real de alguém pela primeira vez, embora devesse ter visto há décadas. Não, Paula, eu não vou. E não vou reemitir o cheque. A decisão de não ter a minha presença foi de vocês. E essa é a decisão que vai permanecer. O meu cheque era para o casamento onde a avó estava presente. Sem a avó, não tem cheque. Simples assim. Não existe mal-entendido. Vocês foram claros, e eu fui clara na minha resposta. Eu voltei a recostar na poltrona, respirando profundamente. Eu já tinha dito tudo o que precisava dizer. O confronto não estava sendo exaustivo. Estava sendo libertador. A energia deles, de raiva e desespero, ricocheteava em minha calma recém-adquirida. Vocês têm 15 minutos para se recomporem e irem embora. Parem de fazer esse escândalo na minha casa. Eu não vou a esse casamento. E o dinheiro não volta. Eu sugiro que vocês dois, que são tão inteligentes e bem-sucedidos, encontrem uma forma de bancar a festa que vocês planejaram, ou que a diminuam para algo que caiba no orçamento de vocês. É a vida adulta, não é? Ricardo tentou argumentar mais uma vez, usando a manipulação emocional sobre a Júlia, mas eu cortei. Não usem a Júlia como escudo. Ela não tem culpa da falta de consideração de vocês. Se vocês realmente amam a Júlia, parem de tentar me roubar emocionalmente e financeiramente e encontrem uma solução para o problema que vocês mesmos criaram. Eles perceberam naquele instante que a velha Regina, a mãe que sempre cedia, havia desaparecido. No lugar dela, havia uma mulher resoluta, com as mãos cruzadas e 800 mil reais de distância emocional. A saída foi desonrosa. Paula começou a chorar de novo, desta vez de fúria genuína, virando as costas e correndo para o carro. Ricardo me deu um olhar de ódio puro, um olhar que dizia que o relacionamento familiar deles havia acabado ali, não por causa do desconvite, mas por causa do dinheiro. Ele apenas disse, você vai se arrepender disso, Regina. Eu não disse nada, apenas o observei sair. Quando o carro deles acelerou pela rua, fazendo mais barulho do que antes, senti o alívio. Eu tinha perdido um relacionamento que era vazio, mas ganhei minha paz de espírito e minha dignidade. Nos dias seguintes, o telefone não parou. Eram ligações desesperadas, primeiro de Paula, depois de Ricardo. Eles tentaram me ligar dezenas de vezes, enviando mensagens implorando, dizendo que a festa ia desmoronar, que o dinheiro que eu tirei era a garantia crucial para os próximos pagamentos. Eles alegavam que, se não pagassem a garantia do salão em 24 horas, perderiam tudo o que já haviam depositado com outros fornecedores. O pânico deles era audível e eu apenas mantive meu celular no modo silencioso. Eu havia dito tudo o que precisava ser dito no confronto. Eu não tinha mais nada a negociar. A única pessoa que eu atendi foi Júlia. A neta ligou, com a voz embargada, confusa. Vó, o que está acontecendo? O salão cancelou. A mamãe está desesperada. Ela disse que o cheque não compensou.
Vó, você está brava comigo? Eu fiz algo de errado? A voz dela partiu meu coração, mas eu sabia que precisava proteger Júlia da verdade cruel de seus pais, pelo menos por enquanto. Claro que não, meu amor. Eu nunca estaria brava com você. Eu amo você mais do que tudo no mundo, eu disse, tentando manter a calma. Aconteceram alguns problemas de comunicação entre seus pais e o banco, problemas burocráticos. Eu não estou conseguindo ir ao seu casamento, Júlia. Eu estou doente, meu amor, uma coisa antiga que voltou. Mas eu te prometo, eu te amo, e você terá uma festa linda sim. Seus pais vão resolver isso. Eu menti sobre a doença por Júlia, para não forçá-la a escolher lados. A verdade sobre o desconvite e a vingança financeira teria destruído o relacionamento dela com os pais naquele momento, e ela já estava passando por estresse suficiente. Naquela semana, a bomba financeira explodiu na vida de Paula e Ricardo. Eles não conseguiram cobrir os 50 mil reais em tão pouco tempo. O salão, a chácara Viver Bem, não apenas reteve a multa de 10 mil, como liberou a data para outro casal. O casamento suntuoso que eles planejaram, aquele que seria o evento social do ano para o círculo de Paula, simplesmente implodiu. Eu soube de tudo por uma amiga em comum que trabalha no mesmo prédio que Ricardo. A história se espalhou como fogo. O casamento foi adiado por tempo indeterminado, ou, na verdade, cancelado, porque a ambição deles era maior do que a realidade financeira e muito maior do que o respeito pela mãe que lhes deu tudo. O que eu fiz com aqueles 50 mil reais que cancelei e que estavam voltando para minha conta? Eu os guardei, claro, junto com o resto do meu dinheiro, e comecei a planejar a minha própria viagem. Uma viagem que não precisaria de convites nem de aprovação, e que seria paga integralmente com a minha dignidade recuperada. A verdadeira consequência, para eles, estava apenas começando. Eles tinham perdido o dinheiro. E pior, haviam descoberto que a fonte de toda a ajuda deles era uma fortaleza que eles próprios haviam murado. A partir de agora, o silêncio deles sobre o casamento cancelado era quase tão ensurdecedor quanto o grito de desespero deles na minha sala. Eu estava em paz, e eles estavam em falência moral. Eu acordei na manhã seguinte com uma paz estranha e inédita. Era a paz da decisão final, do ponto sem retorno. O cheque estava cancelado e eu sabia que a notícia chegaria a Paula e ao Ricardo em questão de horas. 50 mil reais, transferidos de uma conta para outra, demoram um pouco, mas a compensação de um cheque desse valor em uma sexta-feira, véspera de feriado, era sempre um risco. Eu havia ligado para o banco na quinta-feira de manhã, logo depois de dispensar minha filha, e garanti que o cheque não seria honrado. Eu não estava mais esperando por vingança. Eu estava esperando pelo desespero deles. Eu tomei meu café, fiz minhas palavras cruzadas e liguei a televisão para assistir às notícias matinais, tentando manter uma rotina normal, embora soubesse que a bomba estava prestes a explodir. Não demorou muito. A explosão não veio da Paula, mas sim do Ricardo, o genro que eu criei para ter a vida que ele tem. O telefone tocou por volta das 10 da manhã. Eu atendi com calma. Mãe Regina, que bom que a senhora atendeu. É o Ricardo. A Paula está surtando aqui. Ele tentou parecer gentil, mas sua voz estava fina, como se ele estivesse segurando um grito. Aconteceu alguma coisa, Ricardo? Perguntei, fria como gelo, mas com a boca ligeiramente seca pela antecipação. O cheque, mãe. O cheque de 50 mil. Ele não foi compensado. O buffet ligou para a Paula, o dono do salão de festas também. Eles disseram que o dinheiro não entrou e que, se não for resolvido até o final do dia, eles cancelam o contrato. Falta uma semana para o casamento da Júlia, Regina. O que aconteceu? Aquele Regina me irritou profundamente. Ele sempre me chamava de mãe ou mãe Regina. O uso do meu nome completo naquele tom de cobrança mostrou o quanto ele se sentia no direito sobre o meu dinheiro. Ah, o cheque, eu disse, como se fosse um detalhe trivial. Eu liguei para o banco e cancelei a ordem de pagamento. Não se preocupe, o cheque não será compensado. O dinheiro voltou para a minha conta. Houve um silêncio tão longo que pensei que a ligação tinha caído. Eu podia ouvir a respiração ofegante dele, e ao fundo, o som distante da Paula gritando o nome dele, como se estivesse presa em algum tipo de armadilha invisível. A senhora cancelou? Por que, mãe? Por que a senhora faria isso?
Esse dinheiro é para a Júlia. O casamento já está todo programado. Eu senti o sangue frio correndo nas minhas veias. Era a hora de entregar o troco, mas sem drama, sem histeria. Ricardo, você e sua esposa vieram até a minha casa e me disseram que eu não sou bem-vinda no casamento da minha própria neta, que a minha presença deixaria todos desconfortáveis. Repeti as palavras deles com precisão cirúrgica. Pois bem, se eu sou uma figura tão desconfortável, o meu dinheiro também é. Eu não patrocino eventos onde sou persona non grata. O dinheiro é meu. Eu o doei sob a premissa de que faria parte da celebração da minha família. Se a família me rejeita, o dinheiro se retira. Simples assim. Ele começou a gaguejar, tentando uma justificativa patética. Mas, mãe, a Paula disse aquilo num momento de estresse. A gente pode conversar. A senhora está convidada, claro que está. Foi um mal-entendido. Não, Ricardo, não foi um mal-entendido. Foi uma decisão fria e calculada de me humilhar. E eu aceitei a decisão de vocês. Eu apenas fiz valer a minha própria decisão. O dinheiro está cancelado. Sugiro que você e Paula encontrem os 50 mil dollars em outro lugar ou cancelem a festa. Eu desliguei o telefone. Meu coração batia forte, mas era um batimento de vitória, não de medo. Eu sabia que em minutos eles estariam na minha porta. Eles chegaram 20 minutos depois. O carro de Ricardo, aquele SUV caríssimo que eu ajudei a financiar indiretamente, parou com um rangido brusco na frente do meu prédio. A campainha tocou como se estivessem tentando derrubar o interfone. Eu abri a porta. Paula estava pálida, com os cabelos bagunçados e os olhos injetados de lágrimas. Não de tristeza, mas de raiva e pânico puro. Ricardo estava logo atrás, tentando parecer o homem de negócios calmo, mas tremendo visivelmente. Mãe, o que você fez? Paula gritou, entrando sem ser convidada. Eu fiz o que precisava ser feito, Paula. Fechei a minha carteira. Respondi, cruzando os braços na frente do meu corpo, me sentindo forte pela primeira vez em anos. Você não pode fazer isso. Você deu o cheque. O dinheiro já estava prometido. O contrato já foi assinado. A gente vai perder tudo. Você vai estragar o casamento da sua neta. Ela começou a chorar de verdade. Um choro histérico e manipulador que eu conhecia desde que ela tinha 5 anos e queria um brinquedo que não podia ter. Eu cancelo o cheque antes da compensação. O cheque não é dinheiro até estar na conta do beneficiário, Paula. Eu sou professora aposentada, mas não sou burra. Eu sei como um banco funciona. E sobre estragar o casamento da Júlia, eu dei uma pausa dramática, mantendo o contato visual. Você já cuidou disso. Não foi você que me disse que a minha presença estragaria a festa? Eu apenas removi o estrago. E o seu financiamento junto. Ricardo finalmente se manifestou, numa voz que tentava ser racional, mas falhava miseravelmente. Mãe, não seja infantil. Estamos falando de um evento social. Se a senhora está brava por causa daquela conversa, a gente pede desculpas. A gente se ajoelha, se for preciso. Mas a senhora não pode arruinar a reputação da gente e da Júlia por uma briga de família. Uma briga de família? Eu ri, um som seco e baixo. Vocês me desconvidaram, Ricardo. Vocês me humilharam na minha própria casa. Vocês me fizeram sentir lixo depois de eu ter gasto, ao longo de 20 anos, mais de 200 mil reais em vocês, fora o que eu tive que vender para dar a entrada do apartamento de vocês. E vocês vêm me chamar de infantil? Vocês são parasitas. E eu cortei o hospedeiro. Paula parou de chorar e olhou para mim com ódio puro. Você está fazendo isso de propósito. Você só pode ser uma velha amarga. Você sempre teve inveja da minha vida, da minha casa, do meu casamento. Eu respirei fundo. Era a hora de revelar o que eles nunca souberam. Sua vida, Paula? A sua vida de prestígio, paga com o meu sacrifício? Você realmente acha que eu invejaria essa fachada patética que você e Ricardo construíram? Eu tenho 63 anos. Eu passei minha vida trabalhando, economizando e investindo. Enquanto vocês gastavam cada centavo que ganhavam em roupas e viagens para manterem as aparências, eu estava construindo o meu futuro. E vou te contar um segredo, minha querida filha. Eu me inclinei ligeiramente, baixando a voz para que eles tivessem que se aproximar para ouvir, aumentando a tensão. O dinheiro que eu cancelei, os de 50 mil reais, é troco de bala. Vocês mal arranham a superfície do que eu tenho. Vocês me rejeitaram e me acharam patética, a velhinha que daria o dinheiro e ficaria quieta no canto.
O que vocês não sabem é que eu tenho quase 800 mil reais guardados, aplicados, seguros. Dinheiro que eu ganhei, dinheiro que eu herdei, dinheiro que eu soube administrar enquanto vocês viviam no vermelho, achando que eram superiores. O impacto da minha revelação foi físico. Paula cambaleou para trás, e Ricardo ficou com a boca aberta, os olhos fixos em mim como se eu tivesse acabado de me transformar em uma estranha. O quê? 800? Mãe, do que a senhora está falando? Ricardo murmurou, a ganância substituindo instantaneamente o pânico. Estou falando que vocês acharam que eu era dependente e controlável, mas eu sou financeiramente livre. Livre para viajar, livre para ajudar quem eu quiser. E mais importante, livre para não ajudar quem me trata com desprezo. E o que vocês vão fazer agora? Vão ligar para o restante da família que vocês mal veem e pedir migalhas para pagar a festa de luxo que vocês planejaram? A festa que vocês queriam para impressionar, mas que falhou na coisa mais básica, respeitar a pessoa que estava pagando por ela. Paula tentou apelar mais uma vez, as lágrimas voltando, mas agora eram lágrimas de perda financeira. Mãe, por favor, é o casamento da Júlia. Pense nela. Ela vai ficar desolada. A Júlia? Onde a Júlia estava quando vocês me desconvidaram? Ela estava aqui, Paula? Não, ela estava em silêncio. Se a Júlia está triste, ela deve procurar saber por que os pais dela acharam que podiam me tratar como lixo descartável. Eu sugiro que vocês saiam da minha casa. A conversa acabou. O dinheiro não volta. E eu não vou ao casamento. Mas agora, vocês também não terão o casamento que planejaram. Eu apontei para a porta. Ricardo pegou Paula pelo braço, que estava soluçando de raiva incontrolável. Ele sabia que eu estava falando sério. Ele sabia que tínhamos atingido o ponto de não retorno e que a minha palavra final não era uma ameaça, era um fato consumado. Eles saíram, batendo a porta do elevador com uma força que estremeceu o corredor. O silêncio que se seguiu foi o som da minha liberdade. Nos dias seguintes, o caos foi total. Eu não atendi nenhuma ligação da Paula ou do Ricardo. Eles tentaram me mandar mensagens de áudio implorando, mensagens de texto ameaçadoras, mas eu as ignorei metodicamente. Bloqueei-os temporariamente para ter paz. O casamento, que estava marcado para o sábado da semana seguinte, foi inevitavelmente cancelado. Não havia como levantar 50 mil reais em uma semana para cobrir os custos do buffet, decoração, fotógrafo e salão de festas que eles já tinham contratado. Além disso, muitos fornecedores exigiram multas por quebra de contrato, o que afundou Paula e Ricardo em um buraco financeiro ainda maior. A reputação deles no condomínio, onde se gabavam da festa luxuosa, foi atingida. O mais difícil foi lidar com a Júlia, a noiva. Ela me ligou, chorando muito. Vó, por que você fez isso? O casamento foi cancelado. O que a gente vai fazer? Eu não podia ser dura com a Júlia. Ela era uma jovem, e eu a amava, mas precisava da verdade. Júlia, querida, eu sinto muito pelo seu casamento. Mas você sabe por que isso aconteceu. Seus pais vieram à minha casa e me disseram que eu não podia ir à sua festa. E eu paguei por essa festa. Você estava lá quando eles decidiram isso? Você disse algo? Ela hesitou. Eu achei que eles estavam brincando. Eu fiquei quieta, vó. Eu achei que ia passar. Não, Júlia, não passou. E o dinheiro tem consequências. Eu amei a ideia de te ajudar, mas não aceito humilhação. Eu estou disposta a te ajudar, sim, mas de uma maneira diferente. Quando a poeira baixar, se você e seu noivo quiserem, eu ajudo vocês a comprarem um apartamento modesto ou a montarem a casa de vocês de forma decente. Mas o show de ostentação dos seus pais, eu não patrocinarei mais. Eu percebi a dor na voz dela, mas também a compreensão. Júlia casou-se discretamente no cartório, algumas semanas depois, sem nenhuma das pompas que Paula tanto almejava para mostrar aos amigos. Eu fiz questão de não ir ao cartório, mantendo minha distância, mas enviei um presente significativo e uma carta de desculpas, explicando que eu estava lá para ela, mas não para o comportamento manipulador dos pais dela. Passaram-se 8 meses desde aquele dia infernal em que eu cancelei o cheque. Hoje, a vida é serena. Eu me sinto mais leve, mais forte e incrivelmente mais rica. Usei uma parte do meu patrimônio guardado para fazer uma viagem de 3 meses pela Europa, algo que eu adiava há décadas. Fui a Paris, Roma e passei um mês relaxando em Portugal. Usei meu dinheiro,
o dinheiro que eles achavam que teriam direito para viver a minha vida. Paula e Ricardo tiveram que vender o SUV para cobrir as dívidas dos fornecedores e as multas contratuais. A fachada de riqueza ruiu. Eles vivem de forma bem mais modesta agora. E o relacionamento com a Júlia é tenso. Eles tentaram se reaproximar de mim algumas vezes, ligando para desejar feliz aniversário. Mas eu mantenho a distância. As conversas são curtas, frias e estritamente superficiais. Eles nunca pediram desculpas sinceras, apenas desculpas pela consequência de suas ações, nunca pelo erro em si. Eles lamentam terem perdido 50 mil riders e não terem me humilhado. A lição que ficou para mim é clara. Sacrifício pelos filhos não deve significar o desaparecimento da sua própria dignidade. Seus filhos podem ser adultos, mas alguns nunca deixam de ser crianças mimadas, especialmente quando o dinheiro é a única coisa que os motiva. Eu investi na minha felicidade, na minha paz e no meu futuro, e isso valeu muito mais do que a festa de casamento mais luxuosa do mundo. Eles pensaram que iriam me estragar, mas na verdade, eles estragaram a si mesmos, e eu apenas sorri e deixei a porta fechar. Antes de ir, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias como esta. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e o que você faria no meu lugar. Vou ler seu comentário com muito carinho.